Então o que eu gostaria de fazer agora é colocar em funcionamento o volume, o controle de volume. Então deixando a Properties aqui, você vai ver que eu tenho dois botões aqui. Esse que é para diminuir o volume, que está instanciado de bvol down, e esse que está como bvol up. E nós temos aqui essa barra, e dentro do Movie Clip dessa barra eu tenho o mLoader bar, que vai ser usado para que a gente possa construir aí uma função que, ao clicar aqui no botão down ou up, essa barra mostre graficamente a posição do volume atual. Então vamos aqui a cena 1, vamos no Action de novo, e eu vou construir aqui em cima, mais para cima, a variável do botão down. Não, vamos aqui embaixo mesmo, não tem problema nenhum, vamos colocar mais organizado. Então primeiro vamos criar aqui uma função que aumenta o volume, que ao clicar no botão que aumenta o volume lá em cima, essa função possa ser executada. Então para começar, vamos criar a função function aumenta vol evt como condição, evt, que vai ser um event, dois pontos, void. Ok, então já criamos a função, por enquanto ela não executa nada. Aqui embaixo vai ser o seguinte, bvol up.add event listener, vai ser um mouse event ponto click vírgula aumenta vol. Ok, então nós criamos então a função que aumenta o volume, né, que por enquanto não executa nada, e já ligamos o botão que vai executar essa função. Aqui em cima eu vou ter que criar uma variável que vai se chamar volume atual, que vai ser um number, que é igual a um sound mixer, que é a class que nós vamos acessar para ter esse tipo de controle. Ponto sound transform, ponto que vai acessar a propriedade de volume, ponto e vírgula. Criamos a variável volume atual, que é um número, e que esse número vai ser igual à class soundMixer, que por sua vez carrega o soundTransform, e no soundTransform ele já carrega o volume atual da música. Ou seja, a variável vol atual carrega a propriedade, o dot syntax de volume do soundTransform. Então, o que nós vamos fazer nessa função, que aumenta o volume aqui embaixo, é aumentar o volume em 10%. Ou seja, ele vai pegar o volume atual e vai tentar aumentá-lo em 10%. Então, nós vamos carregar aqui a variável vol atual, que vai ser igual a vol atual ponto mais ponto 1. Deixa eu só separar aqui para ficar um pouco mais organizado. Então nós já terminamos. Então essa função vai executar somente isso. Vol atual é igual a vol atual mais 1. Mas eu queria mostrar para vocês aqui na biblioteca de referência, aqui na biblioteca de referência, aqui em Language Elements, aqui em Operators, Arithmetic, Compound, nós temos aqui uma função, que é essa aqui, ó, Subtraction Assignment. Ela faz a mesma coisa que essa daqui faz. Deixa eu escolher aqui e clicar em Help, para a gente ver um pouco mais sobre
essa função, ou esse assignment. E aqui no help nós temos um exemplo dele que mostra como ele trabalha. Aqui então, se nós aplicarmos, por exemplo, com x e o y, colocá-lo aqui, ou seja, colocar esse sinal de menos e igual, que nós queremos usar, seria a mesma coisa de dizer que um valor atual é igual ao mesmo valor, mais ou menos o que nós quisermos colocar. Ou seja, vamos substituir essas três partes aqui por essas duas. E é o que nós podemos fazer lá então. Então, x é igual a x mais ou menos alguma coisa. Então, eu posso colocar, por exemplo, meu volume atual será igual ao meu volume atual menos 10%, por exemplo. Ou seja, ao clicar lá no botão de down ou up, ele vai pegar o valor atual, analisar e diminuir 10 daquele valor atual. Então vamos substituir aqui para sermos mais práticos. Okay. Então, onde está aqui o volume atual, eu vou substituir. Eu vou tirar ele, vou clicar aqui. Se eu quero que seja mais, então deixa eu tirar esse sinal de igual aqui. Se eu quero que seja mais isso aqui, então, se eu quero que o volume atual seja igual ao volume atual mais 1, ou seja, se que ao clicar no volume up, no botão volume up, ele analise o volume atual e aumente 1, então eu tenho que colocar um mais aqui. E vai ser a mesma coisa da função que nós havíamos construído. E vai dar certo. Agora nós vamos colocar aqui embaixo uma função if, que vai dizer o seguinte: if vol atual for maior que 1, ou seja, se o volume que está sendo tocado no momento se for maior que 1, vol atual é igual a 1. Então, se o cara estiver tocando a música lá, se estiver tocando a música e apertarmos o volume que aumenta, o botão que aumenta o volume, e o valor for alguma coisa maior que 1, ele vai voltar para o 1. Por que isso? Por exemplo, se o volume já estiver no último, se estiver já no último volume e nós clicarmos para aumentar em 10%, pode ser que dê um erro ou aumente de mais volume. Então, ao clicar no volume up, ele vai deixar o volume igual a 1. Ok, então vamos fazer agora o botão que abaixa o volume. Então eu vou copiar aqui para nos ajudar. E aqui em cima eu vou colocar o volume atual. Isso aqui em cima vai ficar da mesma maneira. Então eu vou apagar esse aqui que não precisamos dele agora. E o aumenta volume vai ser a função diminui volume. E aqui, lá está instanciado de down, que vai ser também diminui volume. Aqui em vez de mais, ele vai diminuir, então vai ser menos. E aqui ele vai checar se é menor que 0. Ou seja, se o 0, se for 0, então o volume atual vai ser 0. Se for menor que 0, então nós temos que setar para 0, porque ao clicar no botão para diminuir o volume, ele vai para o 0, assim que for executada essa função aqui. Então, volume atual, depois se ele executa essa, ele vai diminuindo o volume, depois vai executando essa função aqui. Uma coisa que eu não posso esquecer é aqui, ó, abrir e fechar chaves. Eu esqueci nos dois aqui. Abrir, fechar chaves. E agora, para que tudo funcione, vamos colocar aqui embaixo dessa função if
o que vai realmente fazer com que essa função de aumentar e diminuir o volume funcione, que é o seguinte: nós vamos chamar o nosso Sound Mixer, então vamos chamar a class direto, com um S maiúsculo aqui. O Sound Mixer não tem aquela função de .syntax com S minúsculo, mas Sound Mixer ponto Sound Transform, que é igual a new Sound Transform. Colocamos em letra maiúscula para ele chamar o constructor, que vai ser o volume que nós queremos é o que? O vol atual. Então ele vai pegar os dados do volume atual para executar e fazer com que isso funcione. Vírgula, o penning aqui vai ser 0 e fechamos. Ponto e vírgula. Vamos copiar a mesma coisa para o volume up aqui em cima. Então abaixo aqui do if nós colocamos o volume up para que ele execute aqui essa mesma propriedade. Ok. Então vamos testar agora para ver se funcionou mesmo. Então você vai ouvir o seu som sendo executado. Então vamos carregar aqui a voz para que ele toque também a voz. Então se eu diminuir o volume, ele vai diminuindo de 10 em 10%. Se eu aumentar, ele vai aumentando também de 10 em 10%. Teste no seu aí, porque aqui você não consegue ouvir, só eu. Então aqui funcionou. Então se não estiver tocando nada, assim que a gente toca no volume up, ele analisa, né, vê que foi 0. Então deu certo. Só para vocês entenderem então o que nós fizemos aqui, nós criamos uma função que aumenta o volume, que é um EVT, que é um evento e não retorna nenhum valor de primeira, digamos assim. E logo embaixo nós criamos já um link para esse evento com o botão bVolUp, é o botão que aumenta o volume. E nessa função ele executa o seguinte: assim que nós clicamos no botão VolUp, ele aumenta o volume atual em 10%. Ele carrega a variável vol atual. O volume atual é um número, é uma variável que é um número, que é igual à class SoundMixer, que por sua vez consegue carregar o Sound Transform como uma espécie de .syntax aqui, porque ela não, você pode ver que não é a class do Sound Transform, porque está com S minúsculo aqui, que por sua vez, como ele sabe que é um Sound Transform, nós podemos acessar a .syntax.volume, que controla o volume. Então aqui ele analisa o volume atual, ou seja, ele analisa o número do volume e aumenta esse número em 10%. Só que nós colocamos uma função if para corrigir um pequeno erro que pode acontecer, que é o seguinte: se o volume estiver em 0, ele vai voltar esse volume para 1. Essa função if diz isso. Se estiver 0, vai voltar para 1. Aqui embaixo, da mesma maneira, ele também vai carregar a variável volume atual. E cada vez que clicarmos no botão down, ele vai diminuir em 10%. Aqui, se estiver um pouco maior que 1, vai para 0 o botão. Vai para 0, ou seja, vai cortar totalmente o som. E nas duas funções nós carregamos o Sound Mixer, que é aquela class que tinha lá em cima, .sound transform, dentro da Sound Mixer, que é igual a new Sound Transform. Nós construímos uma nova classe aqui, nós carregamos uma nova classe, que por sua vez já carrega o volume atual, que foi gerado aqui em cima, que foi tratado aqui em cima, e
Só com essa Sound Mixer é que ele pode aplicar esse volume aqui à música que está sendo tocada. Então nós conseguimos. Nas Properties aqui então, o que nós vamos fazer por último para terminar esse capítulo é adicionar um controle de volume visualmente. Então ao clicar no botão para diminuir o volume, nós vamos ver essa barrinha decrescendo de 10 em 10 também, ou aumentando de 10 em 10, porque ele vai pegar os valores do volume atual para diminuir e aumentar a barra. Então você pode ver que ela tem o nome de instância de mLoader Bar. Vou até copiar aqui e vamos voltar para a cena 1. Então bem aqui. Então vamos voltar aqui para o Actions. E bem aqui, embaixo do Sound Mixer, que aumenta o volume, nós vamos carregar o B Volume Tracker, que é o primeiro Movie Clip que nós temos no palco, e dentro dele nós temos esse aqui, o mLoader Bar, que eu já copiei o nome e coloquei aqui, que vai ser ponto Scale X, que vai ser igual ao vol atual, ponto e vírgula. Então você pode ver aqui dentro, nós temos dentro do Movie Clip mVolume Tracker, nós temos o Registration Point para essa barra à esquerda, para que ele carregue da esquerda para a direita, que é lógico que logicamente era a maneira que você imaginou que esse volume ia funcionar mesmo. Então, assim que diminuirmos, ele vai diminuir a barra amarela, e se clicarmos aqui para aumentar o volume, vai aumentar a barra amarela. Então o Registration Point foi colocado aqui, na esquerda, para que ele carregue aqui horizontalmente. Então vamos voltar. Vamos voltar ao Actions aqui. E bem aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, que mVolume Tracker.mLoader Bar.xScale, ou desculpa, .ScaleX é igual a vol atual, ponto e vírgula. Vamos copiar então essa linha para que ficar embaixo também do volume down e vamos testar. Então você pode ver que ao diminuir o volume, ele obedece, porque ele executou a função de diminuir o volume, de analisar o volume atual e diminuí-lo ou aumentá-lo, assim que a gente clica. E ao diminuir ou aumentar, essa barra que nós criamos, tá? O valor de X dessa barra, de escala dessa barra, acompanha o volume. Então é simples. Logicamente você já entendeu o que essa função fez, mas então nós construímos um player completo aí com essas funções que não são muito simples assim, mas você pode rever essas aulas e aprender até fixar esses problemas e soluções na cabeça.